Em 1962, um engenheiro civil chamado Ernesto Vargas comprou um terreno em um bairro novo de São Paulo. Ele tinha 53 anos, dinheiro guardado de 30 anos de obra pública e um projeto que não mostrou a ninguém. A casa que ele construiu parecia normal por fora. Tijolo aparente, telhado de 2 águas, janelas de ferro com grades, uma casa como outra qualquer na rua. Mas Ernesto não contratou pedreiros comuns. Trouxe homens do interior, um por um, pagou o dobro do mercado e demitiu cada um assim que terminava sua parte específica. Nenhum deles viu a casa inteira, nenhum deles sabia o que estava construindo. Ernesto morou sozinho naquela casa por 25 anos. Não recebia visitas, não tinha telefone até 1978. Sua única companhia era uma empregada que vinha às terças e sextas, limpava os cômodos principais e nunca foi além da cozinha. Ela contou anos depois, a uma vizinha, que uma vez abriu a porta do quarto de hóspedes por engano. O quarto estava vazio, não havia cama, não havia móveis, apenas paredes pintadas de preto e um cheiro que ela nunca conseguiu descrever. Disse que parecia tinta misturada com algo queimado. Ernesto a encontrou na porta. Não gritou, apenas fechou a porta com calma, pagou o mês adiantado e nunca mais a deixou entrar sozinha. A empregada não voltou na semana seguinte. Ernesto limpava a casa sozinho até o fim. Ernesto morreu em fevereiro de 1987. Causas naturais, segundo o laudo. 78 anos. Coração cansado. Ninguém surpreso. A casa ficou fechada por 6 meses até os parentes distantes, um sobrinho que morava em Curitiba e nunca tinha visitado, resolverem vender. O sobrinho entrou na casa uma única vez. Disse que havia algo errado nas medidas, que a sala parecia menor por dentro do que deveria ser pelo lado de fora, que o corredor tinha uma curva que não fazia sentido arquitetônico, que havia uma parede onde deveria haver espaço. Contratou um pedreiro para abrir. O pedreiro recusou. Disse que não mexia em parede estrutural sem projeto. O sobrinho desistiu, vendeu a casa como estava e nunca mais voltou a São Paulo. A casa teve 3 donos entre 1987 e 2019. Uma professora aposentada que morou 10 anos e disse que os vizinhos a olhavam estranho. Um casal jovem que reformou a cozinha e vendeu em menos de 2 anos, alegando problemas de infiltração que nenhum encanador encontrou. E uma corretora que a manteve fechada como investimento, esperando o bairro valorizar. Em março de 2019, a corretora finalmente decidiu vender. Chamou uma construtora para uma reforma de apresentação. O mestre de obras, um homem de 62 anos chamado Otávio, trabalhava na área há 40 anos. Ele entrou na casa na segunda-feira de manhã. Na terça, chamou a corretora. Disse que precisava mostrar uma coisa. Ela foi na quarta. Otávio mostrou para a corretora uma parede no quarto de casal. A parede tinha 1,20 m de espessura. Paredes normais têm 15 centímetros. Otávio tinha medido 3 vezes. A corretora achou que ele estava confuso. Pediu que abrisse. Otávio abriu com marreta e cinzel. Dentro, não havia isolamento térmico. Não haviam canos. Não havia estrutura de concreto. Havia um cômodo de 2 metros por 3. Completamente fechado. Sem janelas, sem porta, iluminado apenas pela brecha que Otávio acabara de abrir. E nas 4 paredes, do chão ao teto, números, milhares de números, escritos a giz, a carvão, a tinta, a lápis, fórmulas matemáticas que ninguém reconheceu, coordenadas que não correspondiam a nenhum sistema geográfico conhecido. E no centro da parede principal, um mapa da cidade de São Paulo, desenhado à mão, com dezenas de locais marcados por círculos vermelhos. A corretora fotografou com o celular. Otávio disse que não entraria naquele cômodo, não explicou por quê, apenas disse que o ar saía errado da brecha, que parecia mais pesado que o ar de fora, que tinha cheiro de algo que ele não queria nomear. A corretora levou as fotos para a polícia. Não havia crime, disseram, não havia corpo, não havia ameaça, era propriedade privada, construção antiga, provavelmente um hobby estranho de um velho solitário. Arquivaram em 48 horas. A corretora, no entanto, não conseguiu esquecer. Ela era de São Paulo, nascida e criada. Olhou para o mapa nas fotos por noites seguidas. Reconheceu alguns locais, uma praça que ainda existia, um cruzamento que mudara de nome, e um círculo vermelho no bairro onde ela crescera.
no local exato onde, em 1992, um prédio fora demolido por problemas estruturais. A demolição tinha matado um operário. A corretora lembrou do caso porque o operário era pai de uma colega de escola. Ela tinha 12 anos na época. Nunca soube que o prédio fora projetado por uma construtora chamada Vargas e Associados. Nunca soube que Ernesto Vargas tinha sido engenheiro-chefe da empresa que ergueu aquele prédio em 1965. A corretora começou a pesquisar. Encontrou registros de mais 3 locais marcados no mapa que sofreram acidentes estruturais entre 1965 e 1985. Um viaduto com rachaduras em 1971. Uma escola com viga comprometida em 1978. Uma ponte que desabou parcialmente em 1983. Nenhum desses acidentes teve vítimas fatais. Todos foram atribuídos a erro de cálculo. Todos os projetos tinham passado pela mesa de Ernesto Vargas. A corretora levou a descoberta para um jornalista de um portal local. Ele publicou uma matéria em maio de 2019. A matéria teve 500 visualizações. Ninguém comentou, ninguém compartilhou. A corretora desistiu de vender a casa, alugou para um estudante de arquitetura que não sabia da história e tentou seguir em frente. Em novembro de 2019, o estudante de arquitetura bateu na porta da corretora. Estava pálido. Disse que tinha encontrado outro cômodo, desta vez, no porão, atrás de uma estante de livros que parecia fixa na parede, mas que girava em um eixo escondido. O cômodo era maior, 4 metros por 5, e nas paredes não havia números, havia nomes, listas de nomes, organizados por data, por local, por categoria. A categoria que mais se repetia, demolição controlada. A que menos se repetia, manutenção preventiva, e entre as duas uma terceira categoria, escrita apenas 3 vezes, em letra menor, quase apagada, ajuste de contas. O estudante mostrou uma foto, a corretora leu os nomes, reconheceu o operário do prédio demolido em 1992, o pai da colega de escola. Ela não contou isso ao estudante, apenas pediu que ele não entrasse mais naquele cômodo, que não tocasse em nada, que não fotografasse mais, e pagou o aluguel de 6 meses adiantado para que ele mudasse imediatamente. A corretora voltou à polícia, desta vez, com os nomes, com as datas, com a ligação entre Ernesto Vargas e as construções que falharam. O delegado ouviu. Anotou. Disse que abriria um inquérito. Em janeiro de 2020 a pandemia começou. O inquérito foi suspenso. Em 2021 o delegado se aposentou. Em 2022 a corretora morreu de Covid-19. Ela tinha 64 anos. Não deixou herdeiros. A casa foi leiloada pelo Estado em 2023. Comprada por um especulador imobiliário que nunca entrou nela, que a mantém fechada, esperando o bairro valorizar mais, esperando alguém se interessar por uma casa com história, ou sem história, dependendo de quem perguntar. Hoje, em 2026, a casa ainda está lá, fechada, os cômodos secretos ainda existem, as paredes com números, as listas de nomes, o mapa com os círculos vermelhos. Ninguém sabe quantos cômodos secretos a casa ainda esconde. Ninguém sabe se todos os locais marcados no mapa já falharam, ou se alguns ainda estão por falhar. Ninguém sabe se Ernesto Vargas era um engenheiro incompetente que documentava seus erros, ou se era algo mais calculado. O que se sabe é que ele construiu uma casa, que não era só uma casa, que ele escondeu paredes dentro de paredes, que ele deixou registros que ninguém consegue decifrar completamente, e que, em algum lugar de São Paulo, pode haver outra casa como essa, ou outro engenheiro como ele, ou outro cômodo que ainda não foi aberto, esperando, silenciosamente, do outro lado da parede,